Bom dia, amados irmãos, bom dia, amadas irmãs, amigos e amigas que estão nos acompanhando nesse momento para iniciarmos a nossa escola bíblica hoje aqui em nosso estúdio da nossa igreja e queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão se conectando nesse momento para acompanhar conosco essa escola bíblica. E desde já quero pedimos, né, a ajuda e o auxílio de cada um de vocês que está nos acompanhando nesse momento, para que, se eventualmente tiver algum problema no som ou na imagem, por gentileza, entre em contato com a irmã Rose, para que ela possa aqui dar um retorno e um feedback para o irmão Valfrido, para que ele possa fazer os ajustes necessários, né? A gente sabe que estamos lidando com algumas tecnologias, ainda estamos aprendendo a usar esses recursos, e sempre vai ter algum desvio. Então a gente pede auxílio do irmão que está aí acompanhando, do amigo, entre em contato com a irmã Rose e nos informem como que está saindo o som, ou também a nossa imagem, né, para que a gente possa fazer os ajustes que forem necessários. Estamos todos, saudamos a todos, que tenham um bom dia na presença do nosso Senhor. Nós vamos, nesse momento, cantar um hino nessa abertura, e eu vou convidar a irmã Rosa, que está aqui nos estúdios, né, para que possa nos ajudar nesse hino. É o hino do nosso cantor cristão, o hino de número 286. Bom dia, irmã Rose. Bom dia, igreja. Vamos estar louvando nosso Deus com o cântico Junto a Ti, número 286. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. O prazer ou o descanso não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Pelo vale tão sombrio e também terrível mar, queira a Tua mão divina sempre, sempre a me guiar. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Rose.
Eu gostaria que nesse instante, vou pedir para que você possa pegar a sua Bíblia aí na sua casa e juntamente abrir comigo aí no livro de Eclesiastes, capítulo 3. E vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ver? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Que Deus possa abençoar essa leitura na sua vida e que nós possamos alcançar um coração sábio, né? Para poder entender o que a palavra do Senhor tem nos mostrado e tem nos ensinado. E vamos fazer uma oração nesse instante. Oramos. Pai amado, nós queremos te agradecer por essa manhã tão maravilhosa e tão especial em nossas vidas. Por iniciarmos, ó Deus, mais uma semana aqui na tua casa. Que a tua palavra, Senhor, a tua consolação, a tua paz possa alcançar, ó Deus, o coração de todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e as que irão acompanhar no futuro, ó Deus. Que o Senhor possa usar a tua palavra para trazer a esperança, para renovar, ó Deus, o ânimo e para trazer alegria ao coração de todos nós. Abençoe a todos, ó Pai, nessa manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amigos e irmãos, quando nós, há uns dias atrás, nos reunimos para tratarmos do tema da jornada de reflexão bíblica, essa quarta jornada, nós escolhemos esse texto de Eclesiastes, que está no capítulo 3, versículo 5, a parte B do versículo, né, que diz, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Até porque isso, mais do que nunca, nós estamos vivenciando isso no nosso dia a dia. Nos deparamos numa situação, numa circunstância em nossas vidas, em que, de fato, paramos de nos abraçar, né? E que estamos nos afastando um do outro, por conta das circunstâncias que todos nós sabemos. Então, isso nos levou a criar o tema dessa quarta jornada de reflexão bíblica, que era uma reflexão em Eclesiastes, e o tema era essa parte do versículo, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E como hoje nós estaremos fazendo o nosso encerramento dessa quarta jornada, e eu estarei em instantes fazendo um resumo, né, de todos esses estudos que foram feitos aqui ao longo desses últimos domingos, né? Gostaria aqui de fazer uma saudação especial a todos os irmãos aí que estão se conectando, né, acompanhando já aqui a nossa transmissão, né, irmão Denival, Enéas, o irmão Wanderson dando bom dia, o irmão Enéas Francelino, a Francinice Franco, bom dia, amada igreja, a irmã Marisete dando seu bom dia também, a irmã Silvia Maria Cajaíba, bom dia, irmã Silvia, Deus abençoe vocês aí, a irmã Lenita Zaidan, vários irmãos aí, né, a Daniele Lopes, Derival, um grande abraço, meu querido, todos os irmãos aí acompanhando aqui a nossa transmissão, e nós vamos então, nesse instante, irmãos, iniciar aqui os estudos. Eu estarei fazendo um resumo
de todas as lições que foram apresentadas aqui nos últimos 5 domingos, né? E antes de entrar propriamente no nosso estudo, eu gostaria de lembrar que desde a primeira apresentação, nós lançamos alguns desafios para que as pessoas, né, para que todos aqueles que fossem acompanhar esses estudos em Eclesiastes, pudessem cumprir esses desafios e teria uma pontuação a ser dada, que nós estaríamos recebendo as tarefas que estaríamos encaminhando para os irmãos, perguntas, as leituras, e dissemos que estaríamos dando no final um prêmio para aqueles que tivessem mais participação, né? Eu vou estar mostrando aqui alguns instantes o prêmio, só que ainda hoje nós não estaremos conhecendo aquele que teve o melhor desempenho. Ficará para o próximo domingo, porque está faltando contabilizar ainda algumas respostas que nós tivemos. Mas eu vou mostrar aqui os prêmios. Nós dissemos que estaríamos oferecendo para as pessoas que participassem uma Bíblia, a Bíblia da Mulher, a capa tulipa, muito bonita, está aqui, né? Já está na nossa mão. E também uma Bíblia Scofield. Então, o primeiro colocado vai poder escolher se vai querer a Bíblia Scofield ou se vai querer a Bíblia da Mulher. Só que não ficaremos sabendo hoje, apenas no próximo domingo é que nós vamos estar entrando em contato com as pessoas, informando elas, e eu estaria apresentando aqui no próximo domingo as pessoas que conseguiram maior pontuação nas questões que foram colocadas. Era a leitura do livro, audição do livro e respostas às perguntas que foram enviadas todas as semanas. Ok? Então, no próximo domingo estaremos sabendo quem foi os vencedores desse concurso espiritual. Vamos lá. Então, eu vou iniciar aqui hoje, agora, nesse momento, um resumo de tudo o que foi apresentado aqui em cada tema ao longo desses últimos 5 domingos, né? Esses 5 estudos. A primeira aula nossa, a aula inaugural, apresentada pela irmã Letícia, nós ficamos sabendo que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, filho de Davi. E ele tem 2 versículos que nos mostra isso. O versículo 1:1 diz assim: filho de Davi, rei de Jerusalém. E 1:12 nos ensinou que venham sendo rei em Jerusalém. Então, filho de Davi, rei em Jerusalém, só existiu um, que é Salomão. Então, a conclusão é que o autor do livro de Eclesiastes foi Salomão, não é? E uma das palavras importantes que aprendemos aqui, 2 palavras importantes de todo esse livro, é a palavra vaidade, e o que o texto já inicia, né? O livro já inicia no versículo 2, já dizendo que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E a Letícia nos ensinou naquela oportunidade que vaidade é algo vazio, algo passageiro, algo assim parecido com o vapor, que aparece por um momento, depois já não está mais lá, né? E na reflexão do sábio Salomão, ele olha para as coisas e a experiência da vida e diz: tudo é vaidade. E nós aprendemos isso. Uma outra palavra fundamental, importante, e a mais importante do livro, não somente de Eclesiastes, mas de toda a Bíblia, é a palavra Deus, que aparece 39 vezes no livro. E a Letícia nos ensinou que Deus aqui é Elohim, o Deus Criador, o Deus Poderoso, né? E apenas para citar uma referência muito bonita, que está lá no capítulo 3, versículo 14, que diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Olha que versículo maravilhoso, né? Como Deus é apresentado aqui, e como que a obra de Deus também é apresentada aqui, durará eternamente, né? E então, na aula seguinte, eu estive trabalhando com um tema: o mal nessa vida debaixo do sol. Irmãos, o que nós aprendemos? Aprendemos várias coisas, eu aprendi muitas coisas estudando esse tema, mas 2 pontos que eu gostaria de frisar aqui em relação
ao mal nessa vida debaixo do sol. Primeira, há situações da vida que não estão sob o nosso controle. Isso parece tão óbvio, né? E é óbvio mesmo, porque nós sabemos muito bem quantas coisas estão de fato sob o nosso controle. São poucas as situações. A maioria das situações, elas não estão sob o nosso controle. E o 7,13 de Eclesiastes diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Ou então, o versículo 1,13 diz assim: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. De muitas coisas que existem em nossa vida, que não estão sob o nosso controle, algumas delas, o Eclesiastes fala que é coisas que Deus, o próprio Deus, torceu. E também ele diz que são coisas tortas e que são coisas que não se pode calcular. Então, quem pode endireitar o que Deus torceu? Ou quem pode calcular aquilo que está em falta? São situações que não estão sob nosso controle. É coisas que dependem exclusivamente de Deus. Então, isso foi uma das lições, que há situações na nossa vida que não estão sob o nosso controle, estão exclusivamente no controle de Deus. Uma outra lição ainda dentro desse tópico, o mal nessa vida debaixo do sol, é que o tempo nos revela dois tipos de circunstâncias. Ou melhor, em nossas experiências de vida, são nos apresentado a nós, e nós nos caímos nelas, estamos dentro delas, em dois tipos de circunstâncias. E o escritor de Eclesiastes, ele classifica essas circunstâncias em circunstâncias boas e em tempos ruins. E ele diz, olha, aprendam em ambas as circunstâncias. Quando ele, em 7,14, ele fala, no dia da prosperidade, goza o bem, mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto esta quanto aquela. Que coisa impressionante esse versículo, né, irmãos? Existem dois tipos de circunstâncias. E ele fala circunstâncias de prosperidade e a circunstância de adversidade. Na circunstância de prosperidade, a exortação, o ensino, a recomendação da palavra de Deus é que quando houver a prosperidade, vamos gozar, vamos pular de alegria, vamos ficar felizes por estarmos nessa circunstância. Agora, no dia da adversidade, vamos nos refletir, vamos orar, vamos nos entristecer. Então, da mesma maneira que a gente tem o direito de ficar triste na adversidade, nós temos o direito e a obrigação também de ficarmos felizes no dia da prosperidade. Às vezes a gente pode até pensar, ou de não ficar muito feliz, vamos ficar muito felizes. Não, mas temos que ficar muito felizes quando chegar a prosperidade ou as boas circunstâncias. É essa hora que temos que nos alegrar. É um dom de Deus, é Ele que está nos oferecendo. Então, essas duas circunstâncias da vida, a boa, a prosperidade, ou a ruim, a adversidade, elas são coisas feitas por Deus, que Deus fez tanto um quanto o outro. Então, repassando, as situações da vida que não estão sob nosso controle, isso sabemos pela nossa própria experiência, e também pela revelação da palavra de Deus, e que o tempo revela os dois tipos de circunstâncias de prosperidade e circunstância de adversidade. Em cada uma dessas circunstâncias, nós devemos ter a emoção e a atitude adequada. Nos alegrarmos na prosperidade e meditar, ponderar, considerar, orar, entristecer na adversidade. Temos uma lição cujo tema era Deus no dia a dia. E quem fez
essa lição, quem apresentou essa lição foi o irmão Valdilson. E ali nós aprendemos algumas coisas sobre Deus no livro de Eclesiastes. Como eu disse, Deus é a palavra mais importante do livro de Eclesiastes. Ela aparece 37 vezes. E aprendemos 3 atributos de Deus aqui no livro. Deus como doador. O versículo 2, 26, nos diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Deus dá conhecimento, prazer e sabedoria ao homem que lhe agrada. Então, Deus como doador. E também aprendemos sobre Deus como criador. O 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Não é que Deus fez uma coisa ou fez outra coisa. Não, ele fez tudo. Então Deus como criador, ele fez tudo. E ele fez tudo de forma formosa no seu devido tempo. E também aprendemos Deus como juiz. Está lá em Eclesiastes 3:17. Então disse comigo: Deus julgará o justo, como julgará também o perverso. Então, Deus como doador, Deus como criador e Deus como juiz. Esses são os atributos de Deus que nós aprendemos nessa aula aqui, cujo tema era Deus no dia a dia. Uma outra lição importante também que aprendemos nessa aula é que o nosso viver precisa estar conectado a Deus para podermos ter uma vida de significado. Olha, talvez não tenha existido um ser humano que tenha tido maiores experiências de procura de significado da vida do que o escritor de Eclesiastes. Além de muito famoso, muito rico, foi um grande empreendedor, um homem que experimentou e teve tudo e todas as experiências à procura de significado da vida, à procura da razão da existência. E ele, de forma sintética, depois de toda essa procura, ele nos ensina em 2:25 que, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, o nosso viver precisa estar conectado a Deus para podermos ter uma vida de significado. E essa é a lição que o Eclesiastes nos ensina e que cabe a todos nós refletirmos. Aonde está o significado das coisas? Onde estão? Há significado nas coisas por si só? Não. Por si só, não há significado nas coisas. E ele foi atrás dessa procura, ele empreendeu essa busca de significado das coisas, construiu, adquiriu, fez e não achava significado. Mas a hora que ele viu, conectou com Deus, tudo isso passou a ter um significado novo, diferente. Até o simples fato de comer e beber, que não é tão simples assim, é a principal atividade humana, podemos dizer, não é verdade? Sem o qual não sobrevivemos. Até essa atividade que podemos julgar tão corriqueira, ela perde o significado se não estiver conectado a Deus. Repetindo o versículo: pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, separado de Deus, se não estivermos conectados com Deus, as coisas perdem significado. Vamos ser autônomos, autômatos, e fazer as coisas de forma automática e nunca encontrar o significado delas. Aí, Deus manda para nós algumas experiências em nossa vida para nós refletirmos sobre o significado, Estamos tão envolvidos naquela correria do dia a dia, sem parar para refletir sobre o significado
do que essas coisas representam. E, de fato, aonde é que estamos buscando a razão e a existência do motivo verdadeiro para as coisas? E Eclesiastes fala, puxa vida, gente, eu fiz tudo isso e encontrei em Deus, que é nele que há a razão e o significado das coisas. Separado desse, o comer vai ser uma atividade sem alegria para vocês. Então, aprendemos os atributos de Deus, aprendemos que precisamos estar conectados a Deus para compreendermos e para termos uma vida abundante. Aí veio uma aula do irmão William em que o tema era o tempo e o modo das coisas. Há uma lei, aprendemos isso, há uma lei espiritual inexorável, da qual nenhum ser humano, nenhum ser vivo pode escapar, e sobre a qual precisamos refletir e aprender como uma das principais tarefas humanas em nossa existência. É a lei espiritual que diz: tudo tem o seu tempo determinado. Puxa vida, é só isso? Não é só isso, né? Aprender isso, que tudo tem o seu tempo determinado, com certeza, é uma das grandes lições que nós podemos ter em nossa vida. E o escritor está a todo momento nos mostrando que existe um tempo para as coisas. E ele vai lá no capítulo 3, que é o grande tema desse livro, né, desse estudo que estamos fazendo. Ele diz no versículo 3:1, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É determinado por quem? Pela casualidade, pelo destino? Não, é determinada por Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito conhecimento, ele já tem a nossa história pronta, com todos os eventos, todas as experiências que nós teremos. Então, esses versículos, ao invés de nos ensinar sobre o inevitável fatalismo, ele nos ensina, na realidade, a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, sobre as circunstâncias da nossa vida. As circunstâncias, todas. Ele diz, e o William, quando você pregando sobre isso aqui, ensinando, lá no dia 30/5, ele frisou muito esse tudo. Não é que são algumas coisas apenas estão determinadas, mas tudo tem o seu tempo determinado, e todas as coisas estão determinadas. Aprender isso, irmãos, vai nos levar e nos colocar num nível de existência, de espiritualidade muito elevado, muito acima. E não somente, e isso vai refletir na nossa vida em termos de liberdade da própria ansiedade. E teremos um nível de alegria diferente, por sabermos que tudo está no controle de Deus. E que há um tempo determinado para todas as coisas. E que nós podemos descansar nesse conhecimento de que Deus tem o melhor para nós. Aprendemos também, nessa lição de que há um tempo determinado para todas as coisas, que o caminho da espiritualidade, do dia a dia, é tornar-nos sábio. Sim. Então, o nosso dia a dia, de acordo com o ensinamento do Eclesiastes, ele tem que nos conduzir, ou tem que nos fazer cada vez mais sábios. E como que ele fala sobre isso? Que está lá no versículo 8:5. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Irmão, se existe um tempo determinado para todas as coisas, como nós aprendemos no 3:1,
no 8:5, diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo das coisas. Então, o desafio da nossa jornada nessa vida, no nosso caminhar diário, até encontrarmos com o Senhor Jesus, é tornar-nos sábios a cada dia. Então, na medida em que nos tornamos sábios, nós vamos aprendendo sobre o tempo e o modo das coisas. Só que na medida em que vamos aprendendo sobre o tempo e o modo das coisas, nós vamos nos tornando sábios. Então, a sabedoria, ela vai começar a ser algo real, verdadeiro em nossa experiência do dia a dia, na medida em que nós começarmos a compreender o tempo e o modo das coisas. De novo, 8:5. O coração do sábio conhece o tempo e o modo das coisas. Então, dentro dessa lição sobre o tempo e o modo das coisas, que tem lá, está com base no capítulo 3 de Eclesiastes, nós aprendemos que há uma lei inexorável sobre o qual precisamos refletir, meditar e aprender. E essa lei é que tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3:1. E que o caminho da espiritualidade, do dia a dia, o caminhar com o Senhor, é um caminhar que nos leva em direção à sabedoria da vida. Porque vai nos levando, vai nos conduzindo ao entendimento do tempo e do modo das coisas. Aí chegamos na última lição, que nos falava da alegria, que nos fala da alegria. Essa lição foi ministrada pelo irmão Wanderson. E conquanto alguns entendem ou veem, ou pensam que Eclesiastes é o livro da tristeza, da angústia, do mau humor, eu nunca consigo olhar para Eclesiastes e ver isso. Porque um livro que fala, que tem 39 versículos, que fala acerca de Deus, falando acerca de Deus. Um livro que tem vários versículos sobre a alegria, sobre o gozo, sobre o prazer, sobre a satisfação. É um livro sobre a vida. E não pode ser um livro só sobre tristeza. Porque a vida não é só sobre tristeza. A alegria é uma emoção que tem o seu tempo também na nossa vida, assim como tem a tristeza. O 3:4 diz assim: há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. É importante que a gente entenda isso, né? O tempo e o modo das coisas, como está em 8:5. Acabamos de refletir sobre 8:5. Há tempo para todas as coisas. E há tempo, inclusive, para se alegrar. Eu li de uma pesquisa que foi feita com várias pessoas em várias partes do mundo, em que essas pessoas, de tempo em tempo, elas eram conectadas, eram contactadas pelos pesquisadores e perguntavam: como você está se sentindo nesse momento? Então, várias pessoas em várias partes do mundo, várias vezes durante o dia, recebiam esse contato, e ela tinha que responder como ela se sentia. E qual foi a conclusão? A maioria das pessoas, na maioria do tempo, elas não estão felizes, elas estão assim numa zona, digamos assim, que eles classificaram lá como uma zona cinzenta, né? Nem a zona do pico da alegria, nem a zona do pico da tristeza. Mas a maioria delas sempre estavam nessa zona cinzenta, não estava nem triste, nem alegre. Mas o que é importante a gente saber? E o que é importante esse estudo mostrou também? Que há momentos de alegria e há momentos de tristeza. O 3:4, e isso está refletido nesse ensinamento aqui de Eclesiastes, que tempo de chorar e tempo de rir.
e o tempo de prantear e o tempo de saltar de alegria. Então, quando a tristeza chegar, nós temos o direito de ficar triste, e de chorar, e de lamentar, e prantear, como está dizendo aqui. Mas quando a alegria chegar, nós temos o direito também de saltar de alegria. Faz parte da nossa existência isso, da nossa experiência como ser humano, né? E Deus nos deu essa alegria, essa emoção chamada alegria, para que a gente possa experimentá-la. E Eclesiastes nos dá a base aqui, nos dá todo o direito de sermos felizes quando estivermos felizes e demonstrarmos essa felicidade. O mundo não é um mundo só triste. O mundo é um mundo com muitos momentos de alegria. E a nossa vida não é só uma vida repleta de zona cinzenta ou de tristeza. Ela é zona cinzenta, tristeza, mas tem muitos momentos de alegria também. E também o que aprendemos com Eclesiastes 5:20? Que a alegria, ela é um dom de Deus. Como está aqui em 5:20, não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Esse é o homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, a pessoa que teme a Deus. Deus lhe enche o coração de alegria. Então a alegria é um dom de Deus. O fruto do Espírito, tá, de Eclesiastes de Gálatas 5:22 é, porque o fruto do Espírito é amor, alegria. 14:17 de Romanos nos fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Então a alegria é um dom de Deus, é uma coisa relacionada com Deus. E podemos assim entender que quando há alegria, há Deus. Há o Espírito de Deus atuando. Porque a alegria é um dom de Deus. Então a hora que formos pegos pela alegria, Eclesiastes fala, saltar de alegria. Né? Eu gosto muito desses advérbios, né, que são colocados em Eclesiastes, reforçando aquela ação, ou aquele sentimento, né, ou aquele atributo, como a gente vai ver aqui no versículo seguinte. Então, a alegria é um dom de Deus. E mais uma lição importante sobre a alegria em Eclesiastes. Precisamos encontrar a emoção da alegria nas coisas boas que Deus tem nos dado. Lá em 7:13 ele fala, no dia da adversidade, reflita. No dia da prosperidade, se alegre. Então, quando a gente olharmos as coisas boas, ou as experiências boas, as coisas boas, tudo que for classificado como bom para nós, nós temos que procurar a emoção correspondente a essa experiência. Onde é que está a alegria? Aonde é que está o contentamento? Aonde é que está a satisfação? Não podemos ter boas experiências sem ter boas emoções correspondentes. Temos que procurar isso. Existe essa relação. Temos que descobrir isso. E 9:7, que é um dos versículos mais, na minha visão, mais maravilhoso que tem aqui nesse livro. Ele diz, vai, pois, come com alegria o teu pão. Bebe gostosamente a tua bebida, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Irmãos e amigos que estão nos acompanhando, às vezes podemos até pensar que não temos direito à alegria, sei lá, ou aprendemos a ter sempre um padrão mental de tristeza, que mesmo naqueles momentos de satisfação, de gozo, de sucesso, de coisas boas que nos acontecem, a gente não se alegra, temos sempre aquela atitude assim, meia
espartana, né? Da tristeza, do rigor, da severidade. Mas Eclesiastes fala, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente a tua bebida. Quando eu falei do advérbio, agora há pouco, eu estava pensando nesse versículo aqui. Bebe gostosamente a sua bebida, é para sentir o gosto. Porque tem um fundamento disso. O fundamento disso é que Deus, de antemão, já se agradou de suas obras. Já cremos em Cristo, já somos salvos pela salvação dada por Jesus. Já tivemos nossos pecados perdoados, já fomos justificados, já estamos sendo santificados e seremos glorificados. Deus já se agradou da nossa obra, e a nossa obra é essa, de crer no seu Filho. E isso nos conduz não à tristeza. Isso não é uma experiência, não é um tempo de chorar e nem é um tempo de prantear. Isso é uma experiência do tempo de rir e do tempo de saltar de alegria, da salvação em Jesus. Os profetas contemplavam a vinda de Jesus e relacionavam eles com alegria. Relacionavam eles com um deserto se transformando num horto verde. Contemplavam ele e viam os caminhos tortuosos se transformando em caminhos retos. Os escabrosos, cheios de buraco, se transformando em caminhos aplainados. Então a salvação em Jesus está sempre relacionada a uma coisa boa, a uma experiência boa. E isso é o que ele chama aqui, olha, Deus de antemão já se agradou da sua obra. Quem é que pode ter uma experiência, uma vivência dessa com tristeza? Por isso é que precisamos sempre estar examinando a nossa emoção. Será que ela está relacionada à experiência que estamos tendo? Será que existe sincronia entre a boa experiência e a boa emoção? Ou está tendo um descompasso na nossa vida entre a boa experiência e relacionada a uma ruim emoção? Por isso que o chamado de Eclesiastes é um chamado para entendermos que existem as circunstâncias diferentes. E com consciência, com maturidade, com naturalidade, devemos aceitar a dessas circunstâncias. Quando ela for uma circunstância de adversidade, devemos nos entristecer, experimentar a tristeza, refletir, como está no 7,13. Mas quando ela for de alegria, temos que saltar de alegria, como está no 3,4. E quando aí então nós vamos olhar para as coisas e vamos estar sempre procurando fazer essa distinção. E lembrando de 8,5, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Que modo? Qual é o modo que está agora? É tristeza. Muitos lares estão experimentando tristeza. É hora de ficar triste. Estivemos doentes nos últimos dias. E foi muito triste. Eu tive a oportunidade de, no meio daquela doença, refletir sobre o 7,13. No dia da adversidade, considere. Eu comecei a pensar, considerar, pensando em 7,13. Que Deus, né? Porque Deus criou, lá fala que Deus fez tanto esse quanto aquele. Então, o momento é um momento de tristeza, muitas pessoas estão experimentando muita tristeza, a nação está experimentando muita tristeza. 50 mil famílias estão experimentando muita tristeza. Então, temos que ter essa emoção adequada para esse momento. Mas quando a alegria chegar, devemos também, o bom momento chegar, devemos ser honestos
emocionalmente também conosco, né? E com todos que nos cercam, e encontrar a alegria. E Jesus, pelo que ensina, como nós falamos, da pregação dos profetas, dos apóstolos, ele está sempre relacionado a momentos de alegria na vida dos salvos. Então, a alegria é uma emoção que tem o seu tempo certo na nossa vida. A gente não está 100% do tempo alegre, e a Bíblia não ensina isso. E a prova está aqui em Eclesiastes 3:4. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. A alegria é um dom de Deus. Não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche o coração. E que precisamos encontrar a emoção adequada para a experiência adequada. E se há um momento de alegria, se a coisa é boa, Eclesiastes 9:7 diz: vai, pois, come com alegria e bebe gostosamente a sua bebida, porque Deus já se alegrou da sua obra. Longe de esgotarmos Eclesiastes, não há nenhum ser humano que vai conseguir fazer isso. Mas com certeza, a gente precisa sempre retornar em Eclesiastes, revisitar Eclesiastes, meditar sobre as suas lições. Escolhemos aqui apenas 5 tópicos de milhares, outros que existem em Eclesiastes. Então, que você adote esse livro, Provérbio, Salmos, livro de sabedoria que nos ensinam sobre a vida. Reflita sobre esses ensinamentos da palavra de Deus. Procure encontrar nessas literatura da Bíblia o significado para a existência, porque os autores ali, eles têm essa preocupação. Qual é o significado da vida? Então foi um grande desafio para nós, né? E eu creio que aqueles que acompanharam os estudos, aqueles que acompanharam as lições, que leram o livro de Eclesiastes, que ouviram o livro de Eclesiastes, no áudio que encaminhamos, foi abençoado. Mas é só um início a nossa caminhada. A nossa caminhada, como aprendemos em 8:5, é uma caminhada em direção à sabedoria. E é bom saber que ele define isso para nós, que ele explica isso para nós. Ser sábio é conhecer o tempo e o modo das coisas. Então, orarmos sempre a Deus, para que Deus nos dê sabedoria. Isso está significando orarmos sempre a Deus para que Deus possa nos ensinar o tempo e o modo das coisas. E com isso, aprender a sermos seres humanos melhores, né? Pais melhores, filhos melhores, maridos melhores, esposas melhores, trabalhadores melhores e melhor conosco mesmo, nos entendemos melhor, compreendemos essas coisas que Deus tem feito para nós. Que você possa ter sido abençoado é a nossa oração e a nossa rogo ao nosso Deus. Vamos orar aqui nesse momento e para que Deus possa completar a obra. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor fez, está fazendo e fará em nossa vida. Consolida, Senhor, no nosso coração, na nossa inteligência, na nossa mente, tudo isso que foi ensinado aqui na tua palavra, e que a nossa vida possa ser pautada por esses ensinamentos. Nos ensine a sabedoria, nos ensine o tempo e o modo das coisas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos que estão acompanhando, nós vamos, na próxima semana, como eu disse, nós estaremos apresentando aqui as pessoas que responderam as perguntas, que ouviram o áudio, que leram um livro e foram somando alguns pontinhos aí no ranking, né? E essas pessoas, vou mostrar mais uma vez, tá? Estarão aqui recebendo
O primeiro colocado vai poder escolher ou essa Bíblia da mulher, com a capa tulipa, muito bonita, uma Bíblia de estudo, ou essa Bíblia Scofield, que também é muito bonita. Então, quem estiver em primeiro lugar vai poder escolher entre uma e outra, e a pessoa que ficar em segundo lugar vai levar a que restar, né? E só para lembrar, ainda temos essa semana, né? Vamos estar enviando amanhã 5 perguntas sobre essa aula de hoje, e cada pergunta acertada vale 20 pontos. Também as leituras do livro são leituras completas do livro, né? Um pequeno livro, um livro de 12 capítulos que você lê em menos de 1 hora. Cada leitura completa do livro vale 100 pontos. E também o áudio que foi enviado do livro. Está lavando o carro? Fica ouvindo Eclesiastes. Está lavando a calçada? Ouvindo Eclesiastes. Está passeando com o cachorro na pracinha? Ouvindo Eclesiastes. Cada audição do livro vale 60 pontos. Assim, está deitado na cama também? Ouvindo Eclesiastes. Então, a audição vale 60 pontos. A leitura completa do livro, 100 pontos. E as perguntas certas, 20 pontos. E no próximo domingo nós vamos conhecer quem foi o abençoado de Deus que vai levar esses 2 prêmios aqui. E se for possível, eu vou verificar com o pastor para ver se ele autoriza a gente chamar essas pessoas para estarem aqui. Tá, pastor? Vamos pensar nisso aí? Para que elas estejam aqui domingo. Olha, já deu o joinha aqui, ó. Então, elas vão estar aqui no próximo domingo para receber aqui, na distância adequada, o prêmio que vai estar reservado aos campeões, né? Queremos agradecer você que nos acompanhou hoje e que nos acompanhou nos domingos anteriores, tá? Foi uma alegria muito grande participarmos desse estudo com você e que Deus possa te abençoar ricamente. Foi dada a oportunidade para que no final desses estudos alguém tivesse alguma pergunta ou quisesse fazer alguma colocação, pudesse fazer agora. Aqui, vou estar aqui esperando para aparecer aqui na tela algumas perguntas, né? Que eu vou passar para o pastor, né? Se eu não souber, né? E aqui a irmã Dulce está dizendo aqui, ó, com certeza temos tempo de muita alegria, mas também tempo de passar por tristeza. Olha que interessante, hein? Precisamos viver intensamente uma e outra. É isso mesmo. Olha só, beba gostosamente a tua bebida, gostosamente. Isso é intensamente, é intensidade mesmo. Esse foi um comentário da irmã Dulcineia. Vamos ver se aparece mais alguém em algum comentário. A Joyce está dizendo que Deus esteja dando cada dia mais sabedoria para todos nós. Foi uma bênção essa jornada, poder refletir muito nesse livro. Que venham outras jornadas. Olha, sabedoria, Joyce, como nós aprendemos, é saber o tempo e o modo das coisas. Isso é sabedoria. Eclesiastes 8:5. É isso mesmo, tá certinho. Vamos ver se tem mais alguém aqui. A Francinice, que aula maravilhosa. Obrigado, irmã. Eu que agradeço a consideração da irmã. Que Deus possa te abençoar mais, tá? Vamos ver aqui. O Valdir está dizendo aqui, bom dia, irmãos. Que bênção estar participando dessa 4ª jornada bíblica. Desde o início até o encerramento. É verdade, aprendi 3 coisas importantes sobre Deus na sua aula e todos nós aprendemos. Deus te abençoe, meu amado. Vamos ver se aparecem mais alguns aqui, irmãos, fazendo comentário. Fechou, né? Encerrou aqui, o pastor Wafrid já está dizendo. Irmãos, obrigado, um bom domingo para você, que Deus possa te continuar abençoando a você e a sua família, tá? Para que você possa ser a luz do Evangelho nas suas experiências, por onde você passar. Agradecemos a todos. Um bom domingo e que Deus te abençoe.